Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa segunda aula da Semana do Recomeço Conjugal e eu estou tremendamente feliz de estar aqui com você novamente nessa aula de hoje para a gente tratar aí, do caminho para recuperar a confiança no teu casamento e o sentido da vida 2. Então não perde o conteúdo de hoje, que está sensacional, e você vai ter aí dicas, excelentes para restaurar o teu casamento. E só para a gente retomar aí o que foi falado na aula de segunda-feira, quando a gente tratou aí do efeito tudo ou nada, que é o caminho aí para superar as mentiras e traições e viver um casamento feliz, a gente tratou ali do que traz o sentido para a vida conjugal e humana, a gente aprofundou ali algumas questões muito pontuais e importantes, para você parar de viver uma vida de mentiras, tanto quem comete as mentiras, quem faz as mentiras, quanto quem vive aceitando essas mentiras. Então, a gente trabalhou aí esses pontos nessa aula anterior, justamente para a gente chegar nessa aula de hoje e as coisas fazerem muito mais sentido, E a gente entendeu também a grande diferença aí entre uma vida animal e uma vida humana, na construção das virtudes, que é no fundo o que traz a felicidade, e a felicidade de você constituir tua família, de você viver um casamento de fato, Se a vida humana aí, ela não for amadurecida, como a gente conversou na aula anterior, e a família não for vivida de uma forma virtuosa, nós não nos afastaríamos apenas de uma vida fisiológica e instintiva, Um cachorro, um gato, eles não constituem família, eles não têm uma noção de que aquilo ali, é um seio familiar, eles não têm projetos, eles não têm planos para aquelas pessoas, eles não têm desejo de como é que vai ser a próxima linhagem. Um ser humano é absolutamente diferente, a gente tem expectativas, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, É completamente outra história, Então, para a gente conseguir entender esse caminho de restauração conjugal, esse primeiro pilar era fundamental. Para hoje a gente estabelecer aí esse caminho de retomada da confiança e redescobrir o sentido da vida 2. E agora que você já sabe o que te espera para essa aula de hoje aqui, eu tenho certeza que você não quer e não vai perder nem um minuto. A minha intenção nessa aula é literalmente tirar você de um ponto onde você está sem esperança, sem saber qual é o caminho a seguir, sem saber se o casamento ainda tem salvação, e levar você até a solução para essa falta de esperança, tá? Eu quero, com essa aula aqui de hoje, tirar a venda dos seus olhos e te mostrar o caminho iluminado para a salvação do teu casamento. E para isso, como a gente conversou na aula de segunda-feira, a gente precisa que você elimine as distrações, não fique no celular, não fique no celular fazendo outras coisas, Não fique assistindo Netflix enquanto está nessa aula, se concentre nessa aula. Não fique em volta dos filhos, apenas assista essa aula. Pegue um papel e uma caneta aí na mão, tem dicas valiosas aqui para a gente conversar. E relembrar para quem quer esse casamento, para quem quer esse treinamento, Quando a gente faz ao vivo, pode sair aí algumas palavras trocadas, mas tudo bem, vocês entendem aí que passei o dia em atendimentos aqui no consultório, desde as 8 da manhã, então é natural aí que isso possa acontecer. Tá, vamos lá. Para quem que é esse treinamento? Esse treinamento é para pessoas casadas, que vivem junto, namorados que vivem juntos, casados oficialmente, casados no religioso, no civil, pessoas, enfim, que estão projetando uma vida a dois, de cumprir essa promessa de permanecer toda a vida junto, E o que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai aprender a como reconquistar a confiança, principalmente após uma traição, tá? E amanhã você vai receber material de apoio lá no grupo do WhatsApp. Se você está num dos grupos do WhatsApp, desse evento, você vai receber todo o material de apoio lá, tá? E aí, o que acontece? Quando surge uma crise no relacionamento, qualquer pessoa se questiona se vale a pena permanecer ou não. A grande maioria das crises acontecem por traições. Algumas crises acontecem por uma desconexão contínua ao longo do tempo, mas a grande maioria das crises vem por causa de traições. E é inevitável que você pense assim, será que vale a pena eu continuar nesse relacionamento?
para que eu vou continuar nisso daqui se ele traiu, se ele buscou fora de casa o que ele tinha em casa, se ela buscou fora de casa o que eu poderia ofertar, né? Eu já atendi casos de traições de décadas que sumiram, né? Pessoas que vinham ali 10, 15 anos traindo, buscaram atendimento, pararam de trair, né? Tomaram essa decisão. É óbvio que não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu não largo, eu não sou um santo, eu não largo uma bênção sobre as pessoas e elas param de trair. Elas tomam uma decisão e eu dou o caminho. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, você consegue, tendo um caminho, você consegue restaurar o teu relacionamento e consegue confiar no outro e o outro volta a ser confiável, né? E eu tenho colegas que afirmam, né, que as traições, elas fazem parte do jogo do relacionamento, né? E eu já vou explicar, inclusive, de onde vem essa ideia, tá? De acharem que traição está no meio dos casais, todo mundo trai, homens traem mesmo, né? E que isso faria parte dos casamentos. Isso é uma tremenda bobagem, tá? É uma tremenda bobagem, porque se a gente aceitar essa ideia, aceitar isso livremente, você não tem mais nenhum caminho de esperança. Você só vai achar que realmente traição, casamento é isso mesmo, né? É um bolo de mentiras, é um bolo de falsidade, de enganações. Só que eu defendo a família e eu não posso aceitar, e eu acredito que você também não aceite, porque você está aqui nesse evento junto comigo, tá? Confiança, ela é a união de duas coisas: coerência e transparência. Aquela história de colocar uma pedra em cima, né, da traição, da mentira, não vai resolver imediatamente. Talvez resolva 1 ano, 2 depois de você descobrir uma traição. Mas essa grande estratégia que as pessoas que traem usam não é nada eficaz para você retomar a confiança, justamente porque você não consegue ter elementos de coerência do caráter da pessoa que está do teu lado e nem mesmo transparência, que é o primeiro ponto fundamental para você recuperar a confiança no outro. Se o outro disser, não, simplesmente esquece essa traição, vamos esquecer que isso aconteceu e vamos tocar a nossa vida familiar juntos, você vai levar muito tempo. Se o outro consegue ser transparente, né, e te contar o que aconteceu, e você percebe coerência de mudança de atitudes daquela pessoa, aí você tem um caminho muito mais sólido para trilhar, tá? E esse aqui é o ponto fundamental. Inclusive, no treinamento que eu criei, que é o treinamento O Caminho do Resgate Conjugal, eu vou te mostrar por que a confiança, ela é uma aposta, né? A confiança é uma aposta, só que ela não pode ser uma aposta estilo jogar na loteria, né? Sabe quando a gente joga na loteria? Agora teve a virada do ano, muita gente jogou na Mega Sena da virada. E aí muita gente se frustra, né, porque não ganhou. Algumas pessoas ganharam, né, e em grande parte das loterias alguém ganha. Só que a aposta da loteria é vazia, é apenas sorte. Você não tem estratégia, você não tem como montar ali um panorama de como jogar naquilo ali. É apenas, vamos ver o que dá. Só que se o casamento for esse tipo de loteria, me desculpe te dizer, mas Deus pode brotar na frente do teu marido e dizer, tá aqui, eu sou a salvação, você tem aqui uma vida, né, eterna, uma vida santa ao meu lado, você pode, né, viver na eternidade, né, do meu lado, e se ele não estiver preparado para dizer sim, eu quero, não adianta de nada as tuas orações, ele vai continuar sendo o mesmo canalha de sempre, ela vai continuar sendo a mesma canalha de sempre. Então, no fundo, você precisa saber qual é o terreno firme para fazer essa aposta. Tá? É esse o caminho que eu desenvolvi para você. Tá? Porque quando você tem um terreno fértil, sólido, né, você sabe por onde trilhar, você vai identificando as mudanças necessárias e vai promovendo as mudanças necessárias no teu parceiro. Né? Por quê? Você vai fazer essa aposta, essa retomada da confiança. Lá no início do relacionamento, do casamento, do namoro, enfim, a confiança brotou naturalmente quando o outro te pediu em namoro, te pediu em noivado e você foi dizendo sim, sim, sim para esses pedidos, né? E vice-versa, brotou no peito dele a vontade de viver a vida com você. E você foi, né, topando porque você confiava. Depois que essa confiança ela é quebrada, ela pode ser restaurada, porque existe o caminho para isso, né? Principalmente aí se for uma primeira traição e a pessoa que traiu tenha se arrependido completamente
Aí você pode só colocar uma pedra em cima da história e vai ser mais fácil de resolver. Mas essa não é a realidade da grande maioria dos casais que eu percebo no consultório, que eu atendo, né, no universo online, aí, no Brasil inteiro. Não é essa a realidade que a gente percebe, né? É outra coisa acontecendo. Então, é um erro bastante comum dos casais não assumirem seus erros, né? Culpam um ao outro por tudo, né? O exemplo do sexo, para mim, é o mais óbvio, né? O rapaz fala que traiu porque não tinha vida sexual ativa, ele queria mais sexo. Ela dizia que não dava mais sexo porque, enfim, ele não dava carinho ao longo do dia, ele não ficava próximo ao longo do dia, não dava atenção para ela. E aí, só culpando um ao outro, você não encontra nenhum caminho de salvação do teu relacionamento, né? Então, né, uma coisa que eu explico no treinamento do caminho do resgate conjugal é justamente essa conexão. Como fazer essa conexão, né? Porque quando acontece uma traição, quando acontece um erro grave no relacionamento, é como se fosse um quebra-cabeças que se bagunça todo. E é necessário reorganizar esse quebra-cabeça, colocar todas as peças nos seus lugares, né? E aí você precisa, muitas vezes, para entender aí, para se conectar com a coerência e com a transparência e voltar a confiar no relacionamento, conhecer os detalhes da traição, tudo aquilo que você gostaria de saber. É importante você liberar a raiva, e muita gente que trai diz assim, mas se eu contar tudo o que aconteceu, ela não vai ficar mais braba ainda? Sim, vai ficar mais braba ainda, num primeiro momento. Mas ela vai poder olhar para você e dizer assim, por mais canalha que você tenha sido, agora você está sendo verdadeiro, você está sendo honesto. E eu te odeio por ter feito isso, mas eu te amo porque agora você conseguiu ser honesto. E aí, né, essa cambada de gente frágil, infantil e tal, não quer assumir nenhum erro, não quer assumir nenhuma responsabilidade. Um pouco, porque isso não está na nossa cultura, né? E o treinamento que eu criei, que eu vou apresentar para vocês mais à frente, ele dá esse caminho, tá? Ele dá esse caminho. Porque as duas pessoas do casal, elas conseguem entender o que é o comprometimento com o relacionamento. Elas conseguem ter ali uma visão de como se comprometer com a família, com a experiência conjugal, né? Por exemplo, nesse treinamento, o caminho, né, que eu vou apresentar para vocês já na nossa terceira aula de sexta-feira, tá? A gente tem lá um módulo, que é o módulo das traições e mentiras, que ajuda você a montar esse quebra-cabeça, né? Onde você consegue entender por que as coisas acontecem, como resolver. E se vocês estiverem assistindo juntos, né, o caminho, vai fazer tudo muito mais sentido. Tudo muito mais sentido, né? Porque quem traiu vai poder olhar e saber como deve agir, quem foi traído vai conhecer o caminho ali para resgatar o seu relacionamento e vai ser tudo muito melhor, sem sombra de dúvida, tá? Então é fundamental que, dando uma dica simples aqui para a retomada da confiança, que você pergunte um ao outro as coisas que poderiam ajudar a recuperar a confiança um no outro, né? Se você está no relacionamento e você não sabe dizer para o outro o que você gostaria de ter do outro para que você retome a confiança, fica muito mais difícil. Por exemplo, você de repente gostaria de ter do outro que ele não ficasse mais se escondendo com o celular ou não ficasse com senhas no celular. Você precisa dizer isso para ele, né? E essa aqui é a minha condição para voltar a confiar em você. E se o outro fica naquela historinha de privacidade, é minha privacidade, eu não quero perder minha privacidade aqui e tal. Bom, ele está dificultando todo o processo de retomada de confiança. Agora, tem um jeito para fazer com que ele faça isso de uma maneira honesta, né? É preciso que vocês façam aí uma lista de coisas e coloquem em prática para haver comunhão entre vocês, né? E os casais, eles não conversam mais sobre isso, né? Sobre a rotina diária, né? Eu gostaria de repente assistir mais filmes com você, eu gostaria de no final de semana ficar só com você, que você não saísse com os amigos, com as amigas, né? Isso não está mais óbvio na vida das pessoas porque elas não conversam mais sobre isso, né? E aí elas perdem, né, além da comunhão, o sentido único do casamento que funciona, que é uma dimensão de se sacrificar pelo outro, né? De se doar pelo outro, de querer fazer o outro feliz, né? Porque é só assim que você vai estreitar a intimidade, né, do casal através do amor de fato. É isso, é o amor que funciona para a restauração, né? E aí, pessoal, por que eu digo isso, tá? Porque o sentido da vida 2, ele só acontece quando a gente entende, dentro das 3 formas de amar, qual é a forma que vai realmente conectar com o outro, né?
Por quê? A gente tem um primeiro amor, essa parte aqui pode parecer teórica, mas eu preciso que vocês entendam isso daqui para justamente poder modificar isso no teu dia a dia e aplicar a forma de amor que funciona. E também influenciar o teu parceiro ou a tua parceira a amar dessa forma. Então a gente tem um primeiro amor eros, que é um amor assim, onde você tem uma atração, né, pelas coisas boas. Você ama as coisas, né? Você não ama as pessoas, né? Você não ama necessariamente aquele sujeito, aquela pessoa que está ali, né? Você ama a experiência. Por exemplo, né, em relação às amizades, é um amor que te atrai para as coisas. Você tem lá alguns amigos que é legal só estar na festa, é só legal estar no churrasco do final de semana. Você é atraído para aquele churrasco não pelas pessoas que estão ali, você é atraído pela experiência. Você gosta da experiência de estar comendo uma carne, de estar tomando uma cerveja, mas não é pelas pessoas que você está ali. Então, quando você tem esse amor eros, né, o que acontece quando Freud vem e explica toda a teoria psicanalítica, né? Ele vem e transforma esse eros, que era um eros de conexão, né, de intimidade entre as pessoas, ele cria toda uma teorização e esse eros passa a ser erótico, né? E com isso você de fato só ama a experiência e não ama mais a pessoa. Por exemplo, teu marido pode ser que não ame você, ele ama a experiência de ter alguém que lava roupa, ele ama a experiência de poder ter sexo todos os dias, né? Talvez ele ame só o fato de não ter que se implicar na vida dos filhos, já que você faz tudo, né? Então ele tem esse amor eros apenas, e aí é preciso transformar isso no peito dele para que ele entenda como amar da única forma que funciona para uma vida conjugal. Se ele for solteiro e viver a vida inteira de uma forma eros, ele só vai estragar a vida eterna dele, né? Mas ele não vai estragar a vida terrena, né? Vai ter alguns vícios ali, mas vai passar bem. Agora, casado não é assim que funciona. E não dá para viver solteiro como se fosse, né? Não dá para viver casado como se fosse solteiro. Isso é óbvio, né? Tem um segundo modo de amar, que é o amor filia. É um amor pelo ser humano, né? Aí você percebe que você não tem mais um amor pela experiência, né? Você tem um amor pela pessoa, né? Você já transforma isso, né? E você vive isso na prática. Por exemplo, eu não gosto de assar carne, não gostava de assar carne, né? E no meu casamento com a Carol, ela ama carne assada, né? Ama churrasco. Então, eu odeio fazer o churrasco, odeio acender o fogo e tal, mas eu amo fazer a Carol feliz. Tenho um amor por ela, quero fazer ela feliz. Então aprendi a fazer carne assada, né? Na casa dos meus pais, por exemplo, eu odeio, não gosto, enfim, não gosto mesmo de peixe, né? Não gosto de peixe. Peixe frito, peixe assado, enfim. E eu poderia chegar na casa dos meus pais e, não gostando dessa experiência, dizer para eles: olha, vocês fizeram peixe assado aí, tá, eu odeio peixe, bem no fim, olha, sei lá, vou comer alguma outra coisa, depois eu peço no delivery, e a gente vê, né? Só que, como eu amo aquelas pessoas, eu não digo isso, né? Eu não tenho esse amor próprio. O amor próprio é do eros, é dessa primeira forma de amar. Quando você ama o ser humano, você consegue, né, é o que eu faço, consegue ver o peixe que você não gosta e dizer assim: tudo bem, né? Pensar com você mesmo, tudo bem, eu não gosto desse peixe, mas eu amo os meus pais, então eu vou agradar eles, vou comer como se fosse o melhor banquete do mundo, né? E aí eu te pergunto, quem faz, né? Quem hoje você conhece que submete o seu gostar, o seu gosto pelas coisas abaixo do amor pelas pessoas, tá? Só que existe esse caminho para que isso aconteça. E aí você tem uma vida muito mais real e muito mais feliz, né? É muito mais feliz. Nessa história do churrasco, por exemplo, a Carol gosta do churrasco sangrando, né? E eu odeio, eu gosto da carne quase seca, né? Mas eu amo fazer a Carol feliz. Então eu aprendi a fazer churrasco e ainda aprendi a fazer do jeito que ela gosta, que é o jeito que eu odeio totalmente, né? Mas aí eu como junto, feliz da vida, porque isso faz ela feliz. E aí tem uma terceira forma de amar, que é uma espécie de amor ágape. É um amor de sacrifício, é um amor de doação, né? E no módulo de família, no caminho do resgate conjugal, que é o treinamento que eu vou apresentar para vocês na terceira aula, tá? Lá eu explico como constituir esse amor de sacrifício, esse amor de doação, que a grande maioria das mulheres tem essa forma de amar.
Muita gente na internet vai dizer, mas esse teu amor aí é só dependência desse parceiro. Se você foi traída, você deveria chutar o balde e ligar o dane-se para esse cara aí que não te valoriza, que não ama você como pessoa e tal, tal. Só que aí para muitas mulheres, elas vão olhar para isso e vão dizer, mas é que eu não consigo fazer isso. E elas se enganam achando que isso é dependência, que é apenas assim, né, um negócio imaturo. Só que não, né, não é isso. É porque elas já entenderam a forma ágape de amar, a forma de sacrifício, de doação. E é por isso que você não deveria deixar ninguém opinar no teu relacionamento sem que essa pessoa realmente viva um relacionamento feliz. Se você vai pedir opinião para tua amiga, né, você foi traído, vou supor aqui, você foi traído, você vai pedir opinião para tua amiga solteira. Tua amiga, obviamente, vai dizer, larga desse cara, não sei. Ainda mais se você tiver filhos, essa amiga não. Por quê? Por quê? Porque ela não vive a tua experiência, né? E ela vive uma experiência, talvez, de migalhas afetivas, de nunca ter dado certo no relacionamento. Então, obviamente, ela não é a melhor pessoa para você pedir opinião, porque ela não é feliz no relacionamento. Se você pede opinião para alguém que é feliz no casamento, tem seus filhos, ama aquilo ali e demonstra sua felicidade no dia a dia sem reclamar, sem achar culpado e simplesmente, né, mostra o quanto é feliz mesmo. Bom, essa pessoa pode opinar sobre a tua vida conjugal. Só essa pessoa, porque essa pessoa vive o sacrifício, né, e vive feliz nesse sacrifício. Entende? Aí você consegue. Né? Por exemplo, esse amor ágape, que é um amor de doação, de sacrifício, tem uma história de um juiz que é o seguinte. Tinha um júri lá, tinha um assassinato, aconteceu um assassinato, e o assassino, né, estava lá no júri dos réus, ele era o filho do juiz que estava julgando aquele caso. E ele, né, passa a bola para o júri condena, né, e condena esse assassino à morte, condena à morte. E o juiz, né, referenda essa tomada de decisão do júri, né, e ainda, né, assina lá para execução imediata dessa decisão do júri, para essa condenação à morte. E aí ele assina lá, e aí ele se levanta e diz assim, mas meu filho, né, você está aqui, vai ser morto e tal, pelo assassinato que você cometeu, mas meu filho, eu irei no teu lugar. Né? E aí o filho não é morto, o pai vai e morre no lugar dele para cumprir essa pena. E esse é o grande ponto. Esse filho não foi salvo, né? Ele não foi salvo, mas o amor desse pai salva o próprio pai, porque esse filho vai conviver o resto da vida sabendo que esse pai deu a vida por um erro grave dele, né? Só que esse pai morre feliz, porque cumpriu a sua missão como pai. Esse é o amor ágape, né? É você cumprir a tua missão como homem, como mulher, dentro da família, dentro do casamento. Se você não consegue assumir uma postura de dar a vida pelos seus, então você não está vivendo casamento, né? Você não está vivendo casamento. E talvez você gostaria de viver assim e não consiga. Ou talvez você consiga fazer isso por um filho, mas jamais pelo teu marido. E no fundo, isso só vai te fazer infeliz, né? Porque tem como viver isso pela esposa, pelo esposo, pelo marido, né? Eu, por exemplo, vivo assim em relação à Carol. A Carol, ela tá para mim infinitamente acima da Maria e de todos os filhos que vierem. O meu amor pela Carol é um amor onde eu daria a vida por ela, né? Daria de fato, né? Tranquilamente. Então, existe aí uma questão fundamental para a gente avançar para a próxima aula da sexta-feira, né? E para você tomar essa decisão de estar comigo no caminho do resgate conjugal, que é se fazer uma pergunta agora mesmo, pegar o papel aí, a caneta e fazer essa pergunta: por que eu decidi perseverar no meu casamento, né? Apesar do que aconteceu? Por que eu decidi perseverar? Por que eu decidi preservar o meu casamento? Coloca aí, responde essa pergunta. Por que você decidiu isso, né? Segunda pergunta que você tem que se fazer para ter um resgate da confiança e um resgate do casamento. Olha, das qualidades que eu vejo no meu cônjuge, na minha esposa, né? Quais são essas qualidades que eu vejo hoje nele, né? Das qualidades que eu sempre vi, independente da traição, quais que eu vejo hoje, né? E talvez se você via lá fidelidade, como houve uma traição, você certamente não enxerga mais essa fidelidade nele. Mas existem outras coisas. Quais são essas outras coisas, né? Quais são as qualidades? Não é os motivos que te fazem ficar com ele, né? Porque certamente você não vai conseguir definir muito bem isso. Mas quais são as qualidades dele como ser humano, como homem, como mulher, tá? Você precisa entender quais são esses atributos, né?
E a terceira questão é, de que maneiras simples você expressava o teu amor durante o namoro, né, e que você pode voltar a fazer isso, né, independente se foi você que traiu, se foi você que foi traída. Se você respondeu a primeira pergunta, decidi preservar meu relacionamento por isso, enxergo no meu cônjuge essas qualidades. Bom, terceiro ponto, né, como que você pode demonstrar amor da forma que tu demonstrava lá no namoro ou no início do relacionamento, e como você pode voltar a fazer isso. Talvez você se preocupava muito mais em seduzi-lo, talvez você se preocupava muito mais em fazer um café da tarde, né, em esperar ele com uma janta, e hoje em dia essas coisas não acontecem mais. Um pouco porque você espera que ele agradeça tremendamente, um pouco porque você ainda tem uma visão vaidosa de como acontece o relacionamento ou a validação e valorização do outro sobre você. Você não aprendeu isso ainda de uma forma que você doe amor independente do retorno, tá? E existe esse caminho para isso acontecer, tá? E aí, para a gente, né, elucubrar, para a gente imaginar isso acontecendo, né, eu quero que todo mundo que está aqui nessa aula, até agora, coloque aí uma hashtag eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Coloca aí no chat para eu continuar aqui nessa nossa conversa de hoje, tá? Bom, eu abri os olhos de vocês hoje, tá? Fiz você enxergar aí o caminho, né? E na sexta-feira eu irei pegar na tua mão, né, e vou te ajudar a atravessar esse caminho do resgate, tá? Atravessar esse caminho não sozinha, mas junto com a tua família. Independente se você está assistindo essas aulas junto, sozinha, independente se você vai assistir o treinamento sozinha ou com teu parceiro, tá? Eu vou te ajudar, vou te pegar pela mão e você vai resgatar a tua família. E aí você tem que escrever aqui embaixo, hashtag eu quero recomeçar, tá? E eu quero muito te ver aqui comigo na sexta-feira. Na verdade, você precisa estar comigo aqui na sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou entregar a chave para você descobrir definitivamente aí como recomeçar o teu casamento, né? E eu vou também te explicar como que você, na verdade vocês, né, como casal aí, poderão se tornar meus alunos, tá? Os embaixadores na minha primeira turma do treinamento O Caminho para o Resgate Conjugal, que vai ter uma condição única, que não vai se repetir nunca mais, tá? Nunca mais, mas eu explico isso melhor sexta-feira com mais calma, tá legal? Eu encontro vocês então na sexta-feira, 20 horas, vai ser o nosso sextou aí, vai ser diferente do que vocês talvez estejam acostumados, né? Mas eu não vou te perdoar se você perder essa aula da sexta-feira para se estar fazendo outra coisa. Então, se você realmente quer resgatar o teu casamento, quer melhorar a tua vida conjugal, eu acredito que você não possa estar fazendo qualquer outra coisa que não seja estar comigo na sexta-feira, conhecer aí o que eu tenho para te oferecer no conteúdo da sexta-feira e te mostrar qual é esse caminho do resgate conjugal. Então, eu te vejo na sexta-feira sem falta. Fico muito feliz de vocês terem estado aqui comigo nessa aula de hoje. E sexta-feira tem mais um conteúdo sensacional para a gente trabalhar aí. Desejo uma boa noite para todos vocês e vamos juntos resgatar o seu casamento.